Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias, profeta de Deus que viveu entre 627 e 587 a.C. Foi profeta durante 40 anos em Judá. Jeremias nunca se casou. Ele viveu no reinado de Josias, ocasião que houve um certo avivamento espiritual entre muitos. Mas o povo de Deus, nesse momento desta profecia, estava se afastando gradualmente de Deus. E Jeremias, inspirado como foi pelo Espírito de Deus, ele nos escreve assim nas Escrituras: o meu povo, é Deus dizendo, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, ou abandonaram a mim, a fonte da água da vida, e cavaram as suas próprias cisternas, mas cisternas rachadas, que não retêm água. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, mais do que outro tempo da história, que estamos contemplando o povo de Deus, amontoando para si doutrinas segundo os seus próprios interesses. Talvez sejamos a geração mais egoísta que já existiu na face da terra. Tudo gira em torno de nós mesmos, quando o eixo da nossa vida deveria ser o próprio Deus. Deus é a razão e a fonte da nossa alegria, mas temos tornado o eixo voltado para nós mesmos. Hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. A palavra cisterna na Bíblia, ela vem de uma palavra muito sugestiva, chamado bor. É lugar cavado, poço escavado, não importa se no meio de pedras, numa rocha ou em qualquer outro lugar. Ela aparece diversas vezes, dezenas de vezes, 67 para ser mais preciso. E cada vez que ela aparece como sendo a sugestão de subsistência. Afinal, sem água nas regiões desertas do mundo, nada pode se fazer. Esta semana mesmo, alguém escreveu lá do nordeste do Brasil e disse: pastor, por favor, me ajude, eu preciso cavar um poço de água, porque o povo da cidade onde eu estou ministrando não tem água há 8 meses, só conseguem subsistir com caminhões-pipas, que vêm de lugares distantes, trazendo a água. A água é tão essencial que nós temos que guardá-la com muito carinho, porque ela é muito rara na nossa região. E já fizeram a prospecção e já se sabe que naquela localidade podemos cavar um poço. Eu disse para o missionário: meu irmão querido, nós estamos aqui no meio de uma campanha imensa, mas eu estou propenso, irmãos, apesar de todas as lutas e desafios que nós temos, eu estou querendo que a gente dê como igreja um presente para Jesus no dia 25. Quem sabe a gente consiga levantar recursos para que aquele poço seja escavado, para que ele possa jogar vida para os habitantes daquela localidade. Disse para o missionário: vamos orar, mande as notícias, manda as fotos e depois a gente decide o que nós vamos fazer. O meu coração é um coração que quer abençoar vidas, e eu sei o quanto que água jorrando representa a vida, e vida em abundância para muitos. Queridos, o texto bíblico nos diz que meu povo cometeu 2 crimes. Eu sei de todo o meu coração que você não é um criminoso, nem eu sou um criminoso, mas o tipo de crime que Deus está declarando aqui, eles são os seguintes. Primeiro, o meu povo me abandonou. Não é um Deus solitário dizendo fui abandonado. Deus não sofre desse mal que é nosso. Deus não precisa de ninguém para ser Deus. No entanto, Ele sente a falta dos seus filhos. Filhos que abandonaram as águas que jorravam e trocaram a água de Deus por outra água. Irmãos, quando chego domingo nesta igreja, eu vejo quantas pessoas estão trocando a cisterna de Deus por outras cisternas. Quantos que estão ficando nas suas casas. Estão dizendo que simplesmente ir à igreja de vez em quando é suficiente. Ouvir a palavra de Deus quando puder é suficiente. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Não, irmãos, o eixo da nossa vida
ele gira em torno do Senhor nosso Deus. Temos que ser firmes. Eu não estou falando de ativismo religioso, eu estou falando de devoção, de firmeza espiritual. E o que aconteceu com o povo de Israel? Eles disseram: nós viemos para cá e sofrer todas as pressões que nós sofremos, e já demora em Deus nos libertar, trazer solução para a nossa terra. E eles começaram então a escavar cisternas, é uma linguagem simbólica, segundo o que eles queriam. Eles começaram a amontoar para si doutrinas segundo os seus próprios corações. E hoje testemunhamos esse crime. As pessoas estão fazendo a sua própria teologia, estão dizendo: olha, é isto que eu defino como igreja, é isso que eu defino como devoção, é isto que eu defino como que eu preciso para a minha vida, e desprezam as Escrituras Sagradas. Amados irmãos, precisamos voltar rapidamente às Escrituras, porque elas são vida para nós, é a água que jorra do trono de Deus, para saciar a sede mais íntima do nosso coração. Estamos vivendo de lampejos de água, daqueles que a gente recebe num culto público da igreja, e desprezamos a nossa vida cotidiana de amor à palavra de Deus. Cultos domésticos não existem mais, as pessoas não estão mais reunidas através de estudos sistemáticos da palavra de Deus. O chefe de família hoje virou provedor, mas se esqueceu de que ele é sacerdote. A mulher de Deus hoje simplesmente cuida do lar com tanto esmero e despreza as Escrituras Sagradas no coração e na vida dos seus queridos filhos. Vivemos um tempo de esfriamento espiritual. Esse é o maior crime que podemos cometer contra Deus. Estamos abandonando a Deus, estamos deixando de lado Deus e cuidando da nossa própria existência. É óbvio que precisamos, igreja, cuidar da nossa existência, trabalhar, lutar, mas irmãos, não podemos abandonar os princípios. Não podemos abandonar isto, porque se fizermos isto, estaremos perdendo nossa vida e os nossos recursos. Deus diz que isto é cisternas rachadas, cisternas rotas, rompidas. E com isso, toda a nossa energia, todo o nosso esforço vai se esvaindo e nada construímos de sólido nesta vida. Estamos correndo atrás do vento, estamos correndo atrás do nada, porque desprezamos no eixo central da nossa vida a pessoa bendita do nosso Deus. Deus é tudo para nós, Deus é tudo para nós, e nada pode mudar esta realidade. Mas parece que este era o crime do povo de Israel. Eles abandonaram o Senhor, eles abandonaram as águas vivas e preferiram construir cisternas segundo as suas próprias concupiscências. Irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. Para trazer gente para a igreja, irmãos, hoje está difícil. Está difícil. Está difícil. Por exemplo, imagine se você está aqui hoje só porque é ceia. Porque tem gente que só vem na igreja quando tem ceia. Você já viu os crentes da ceia? Está cheio. Talvez alguém tenha ensinado que é a Santa Ceia. Irmãos, olha, não existe nada de santo aqui não, viu? Pão é pão, suco de uva é suco de uva. Não vai ter mágica, quando você comer, de repente você vai engolir a bênção de Deus. Não tem nada disso não. Mas eu pergunto para você, se você simplesmente vem de vez em quando à igreja, você tem feito as lições de casa? Você tem escorregado da sua cama e caído de joelho e clamado ao teu Deus? Você tem buscado a água viva que procede das Escrituras Sagradas? Ou você simplesmente está vivendo de frases jogadas no Facebook da vida? Hoje pela manhã, quando começamos a falar sobre o reino de Deus, aliás, vocês não podem perder o escolão, quando nós nos reunimos todas as classes aqui no santuário, nos meses de dezembro e janeiro. Os pastores da igreja vão estar falando sobre o reino de Deus já veio. E hoje cedo eu falei de novo aquilo que a gente tem repetido já há mais de 3 anos aqui na igreja. O povo de Deus hoje está se alimentando de Facebook, de frase de Facebook, de oração de Facebook, irmãos.
Outro dia um colega meu disse assim: eu estou fazendo oração pelo Facebook por uma razão. Eu descobri que em minha igreja ninguém mais ora, então pelo menos lendo no Facebook eles oram comigo. Cisternas rachadas. Aquele povo que deveria ser água viva, todos os seus recursos estão esvaindo. Está seco. Está vazio. Cisternas rotas. Cisternas rachadas. Hoje, irmãos, o Facebook tem contribuído com um grande mal para a nossa existência. Tem crente que só vive simplesmente por um slide colocado no Facebook. Está escrito lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele lê e diz, põe a mão no peito e diz: já fiz a minha devocional. Glória a Deus, já recebi a palavra do Senhor, nosso Deus e tudo mais. Esse artista fez isso. O quê? Essa irmã está gorda. É assim. E sabe o que as pessoas dizem para mim? Que essa onda, esse jeito de Facebook por aí, que isso é ter conhecimento, irmãos. É um apanhado de informação, não tem conhecimento nenhum. Conhecimento vem através da profundidade de um coração íntimo de Deus, que bebe da fonte da água da vida, que alimenta a sua cisterna, o seu ser interior, com a água que procede de Deus. Meu irmão, você precisa beber desta água, você precisa reter esta água. Todos nós precisamos. O povo de Deus cavou cisternas rotas que não retêm água. Hoje os cristãos não têm mais conteúdo, irmãos. Eu me lembro claramente do programa de rádio que a gente fazia. Quando a gente abria para perguntas, irmãos, eu ficava envergonhado como pastor. O pessoal não sabia nem da Bíblia. Nem da Bíblia. Hoje estamos vivendo uma cultura rasa, vergonhosamente rasa. Os maiores analfabetos estão dentro da nossa igreja, não sabem nada de Bíblia, sabem tudo de cultura, sabem tudo a respeito de tudo, mas não sabem nada de Deus, desconhece a Deus, dizem com os lábios que ama a Deus, mas o coração deles está longe. Cisternas rotas. Sim, porque cisternas rotas é um jeito humano de satisfazer as minhas necessidades, a minha maneira de enxergar o reino de Deus, e num puro egoísmo, viver negando o que é de Deus, deixando Deus em segundo plano, deixando a leitura da palavra de Deus, oração, tudo isso não tem menor valor mais. Que pena, a fonte já está rachada, a cisterna já está rachada. Há anos atrás disse que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Quero pedir para que o pessoal não converse. Eu estou ouvindo conversa vindo lá de trás, por favor. Isso, por favor, eu queria que não houvesse conversa. Isso, obrigado, irmão. Por favor, você está dentro da casa de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão aqui, mas os corações delas estão longe de Deus. Cisternas rotas e rasgadas. Em 2 Timóteo 4,3, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O povo não aguentaria ouvir da palavra de Deus. Imagino eu que se esse culto demorar um pouco, todo mundo vai embora. Mas, diz o texto, pelo contrário, eles sentirão como coceira nos seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos, e juntarão mestres para si mesmos. Eu vou escolher alguém que diz o que eu quero ouvir, e ali eu vou fazer daquele lugar a minha igreja. Irmãos, nós precisamos estar no lugar onde Deus nos incomoda, onde Deus tira a gente da zona de conforto. Se você está num lugar muito confortável, alguma coisa está errada com a tua vida espiritual. A vida espiritual sempre será um desafio muito grande.
Parece que nessa busca pelo prazer, pelo desejo de curtir a vida e viver a vida, nós nos esquecemos do Deus eterno. Esse próprio apóstolo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 14, ele diz assim: quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em vós. Irmãos, nós estamos desprezando o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Irmãos, nós não temos nem intimidade. Muitos cristãos hoje precisam ser lembrados pelo Espírito Santo que Ele habita em nós. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus, desde o dia que você creu. Como Marcos disse agora há pouco, você nunca estará sozinho. O Deus conosco, o Deus Emanuel veio morar em você. Deus deu do seu próprio Espírito e fez habitação no teu coração. Você se lembra daquele dia que Jesus estava na porta do seu coração e Ele bateu e você abriu o coração? Ele entrou para ficar. Ele é Emanuel, Deus conosco. Você não precisa dizer, vem Espírito de Deus. O Espírito de Deus diz assim, eu estou aqui. Mas não somos mais íntimos do Espírito Santo de Deus. Como gosto de dizer desse púlpito, o Espírito Santo de Deus está com saudades de muito de vocês. Faz muito tempo que vocês não têm intimidade com Ele. Faz muito tempo que você não fecha a sua porta, se ajoelha no seu quarto e abre o seu coração diante de Deus. Você simplesmente tem informado a Deus, dito, Pai, eu preciso disso, Pai, eu preciso daquilo, Pai, eu preciso disso, Pai, me ajuda naquilo, Pai, me socorre, Pai, me protege. E o próprio Pai está com saudades de você. Faz muito tempo que você não tem intimidade com Ele. É nesse momento que as cisternas ficam rotas, rachadas, vazias. Os homens vão procurar a fonte da água da vida na vida de muitos de nós e não encontram nada, porque tudo aqui está seco, vazio, sem esperança. Não. Meu povo, diz o próprio Deus, tem que ser cisternas abundantes em água. Água que jorre do nosso interior e esteja saciando a sede de muitos. É o conteúdo da nossa vida, vida preciosa. Daí vem João no Apocalipse de Deus, capítulo 3, verso 10 e diz, visto que você guardou a minha palavra de exortação, olha a Bíblia aí, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na face da terra. Irmãos, eu acredito que nós já estamos vivendo Apocalipse 3:10. O povo de Deus já está sendo provado sobre a face da terra. As lutas são gigantescas. Sabe quem vai restar depois dessa luta e dessa provação? Quem é firme com Deus. Quem é firme com Deus? No meu coração e na minha alma, eu fico imaginando que mais do que nunca nesta geração nossa, a palavra de Deus está se cumprindo. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falamos de Deus, mas não conhecemos a Deus na intimidade. Falamos muito de Deus, mas temos pouco de Deus na nossa vida. Conhecemos a ciência, sabemos de tudo que vai se desdobrar na política, na economia, sabemos versar sobre tudo, mas estamos vazios de Deus, igreja. Como a gente precisa voltar no primeiro amor. A maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, repito, é um pai e uma mãe, com a Bíblia aberta, sentado no sofá e lendo as Escrituras. Essa foto, essa selfie, ela vai ficar na mente dos nossos filhos. Eles vão sempre se lembrar que o papai e a mamãe sempre honraram as Escrituras Sagradas, sempre fizeram da Bíblia a leitura da sua vida. Eles não vão se lembrar do que vocês fizeram por eles, porque tudo isso passa com a juventude, mas o que fica para toda a eternidade é a figura de alguém que não só amava a Deus, mas demonstrava na sua vida amor e temor de Deus no seu coração e na sua vida. Sabe qual é a figura que os nossos filhos vão reter? É de você, homem e mulher, ajoelhado, orando.
E o teu filho e a tua filha vão dar uma espiadinha no quarto, ouvindo aquele murmúrio, e vai dizer: papai e mamãe estão em oração. Eles vão levar para a vida inteira que papai e mamãe são pessoas de oração. E aí a cisterna fica cheia, transbordante da água da vida. E é isso que faz a diferença. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecemos pouco a Deus, irmãos. E é por isso que a turma está pregando heresia por aí, está todo mundo crendo. Cada besteira, irmãos, que estão falando por aí, está todo mundo crendo. Nesta semana mesmo, foram 18 e-mails dizendo: pastor, o senhor viu no WhatsApp 16 mensagens, você viu, pastor? Eu vi, mas eu estou bem certo que meu Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E você? Estamos sendo levados, irmãos. Tem igreja para todo gosto nessa cidade. Tome muito cuidado. As doutrinas são sorrateiras. Elas são maldosas. Por favor, vamos ficar naquela cápsula que nós falamos meses atrás. O povo acha que por ter acesso ao WhatsApp, a redes, internet e tudo mais, que nós temos conhecimento de Deus. Nós não temos conhecimento de Deus, irmãos. Dias atrás, um infeliz escreveu assim: está escrito nas Escrituras Sagradas: 1000 passarás, mas 2000 não chegarás. O ano 2000 passou e Jesus Cristo não veio. Não acredito mais em profecia. Irmão, só posso chamar de infeliz esse cara. Primeiro quem falou isso foram os espíritas. Allan Kardec e os descendentes deles é que disseram que 1000 passarás, 2000 não chegará, irmãos. A Bíblia nunca disse isto. Esse é o Evangelho segundo o infeliz, capítulo 1, versículo 1. Está faltando conhecimento no povo de Deus, irmãos. Nós estamos falando daquilo que a gente não sabe, irmãos. Irmãos, precisamos melhorar a nossa cultura espiritual. Não podemos ser rasos, irmãos. Temos que ser profundos, porque o fim de todas as coisas está próximo. Somos a última geração na face da terra. Mas disse o profeta no Antigo Testamento: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento de Deus, eu também rejeito todos vocês, sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Irmãos, Oséias 4:6, o efeito Oséias 4:6, ele é muito sério. Ele diz assim: pelo fato daqueles que pregam e proclamam a palavra, eles desprezaram o meu conhecimento, eu desprezo todos eles. Tem muito pregador que está sendo desprezado por Deus nesse instante. E no desespero de causa, eles estão pregando o que as pessoas querem ouvir. Mas tem mais. Ele diz que Deus vai visitar os filhos daqueles que se dizem pregadores da palavra. É como se a gente fosse fazer um check-up chegando numa igreja. Pastor, você é um bom pastor? Sou. Cadê seus filhos? Onde eles estão? É duro. É duro para nós que estamos aqui nesse púlpito. É difícil. Mas, irmãos, não podemos mais brincar de igreja, não temos mais tempo. Cumpre sobre esta geração o texto que diz: aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Mas aquele que é santo, santifique-se cada vez mais. Irmãos, o julgamento do Apocalipse já está começando pela igreja de Jesus Cristo. Não está começando de outro lugar, está começando por aqui. Está começando por aqui, eu vou dizer por quê.
Porque o povo de Deus está se esquecendo do Senhor. Então eu tenho que perguntar, será que a tua cisterna está rachada e vazia? E você, no meio da tua luta, você está sentindo o gosto da secura, da sequidão de estio, como disse Davi, resto de vida espiritual. Se você está se sentindo assim, é tempo de voltar às Escrituras, de quebrantar o seu coração, de se vestir de saco, de colocar o seu rosto em terra e dizer: Deus, olhe para a minha vida e mude a minha existência, a perspectiva da minha existência, irmãos. Porque hoje em dia, este povo glorifica a Deus com os seus lábios, mas o coração deste povo está longe do Senhor. Não, irmãos, lábios e coração, eles têm que estar submissos a esse Deus maravilhoso. Como é gostoso a gente poder ler as Escrituras Sagradas, fechar a Bíblia e dizer: Deus, o Senhor falou ao meu coração. Eu não preciso da mensagem de domingo. O Senhor fala comigo sempre quando eu abro as Escrituras Sagradas. Mas o que acontece conosco, irmãos? E com isso eu quero concluir, porque temos uma ceia para celebrar. O tempo voa, né, irmãos? Eu imagino que a Bíblia de um cristão, ela esteja fechada a semana inteira. Bíblia predileta, Bíblia com capa. A minha é simples, mas é Bíblia, dessas comum. Mas agora as Bíblias são de estudo. Agora as Bíblias são coloridas, notas de rodapé, brilho num canto, estrelinha piscando no outro canto, irmãos. Mas não adianta, o povo de Deus está longe do Senhor. Não adianta imprimir mais, sabe por quê? Porque esse povo diz que ama a Deus com os lábios, mas o coração é qual cisterna seca e rota, que já esvaiu toda a espiritualidade. O coração da gente está longe do Pai. A gente precisa de volta amar a palavra de Deus. Eu quero perguntar se a tua Bíblia fica fechada a semana toda. Irmãos, outro dia alguém ligou aqui procurando a Bíblia, porque tinha esquecido a Bíblia. Nós achamos a Bíblia. Quando ligamos para a mãe, para falar que tínhamos achado a Bíblia, porque as Bíblias não reclamadas, irmãos, ficam ali numa caixa e depois a gente manda para os campos missionários. Sabe quantas caixas de Bíblia a gente manda por ano? 2. Média de Bíblia 70. Bíblias não reclamadas. Quando ligamos para a mãe para falar que a Bíblia foi achada, ela disse: ai, que bom, já faz pelo menos uns 5 meses que meu filho está dizendo que não achou mais a Bíblia. Irmãos, a Bíblia está esquecida no meio do povo de Deus. Tem gente que sai daqui agora, coloca a Bíblia no porta-mala e só pega domingo que vem. Tem filho que nem quer mais carregar a Bíblia mais. Deixa a mãe carregar. E agora, em nome da tecnologia, ela está no meu bolso, pastor. É minha Bíblia. Quantas vezes abre? Nenhuma. Mas vive adorando versos que de vez em quando alguém posta na Bíblia e fica na linha do tempo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, devocional pronta. Nesse mundo pós-moderno, a igreja de Jesus Cristo daqui a pouco vai estar servindo a ceia pelo correio, porque nem a igreja precisa vir mais. Eu não preciso da igreja, eu não preciso do meu pastor, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso ter comunhão, porque todo mundo está inventando um novo modelo de igreja, que está na cabeça deles, ao passo que a igreja de Cristo Jesus sempre foi e será a esperança da glória de Deus, a esperança da proclamação do Evangelho. Por favor, meu irmão, não deixe sua Bíblia mais.
Essa semana leia a Bíblia, afinal domingo que vem é o dia da Bíblia, é o dia mais triste do ano para mim. A gente faz concurso aqui nessa igreja, para saber quem lê a Bíblia inteira em um ano. Sabe o que a gente faz? A gente premia quem leu a Bíblia inteira, irmãos. Irmãos, aquele é um dia que eu fico feliz por aqueles que leem a Bíblia, irmãos. Claro, a Bíblia inteira. Mas, irmãos, é o dia mais infeliz da minha vida. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos dar medalha e troféu para quem lê a Bíblia inteira num ano. Está se tornando tão raro, tão escasso esse tipo de crente, que nós vamos simplesmente dar prêmios e troféus para quem passa dos limites. Por favor, você que leu a Bíblia, venha domingo que vem, nós vamos dar um presente para você, fica tranquilo. Mas o que eu estou dizendo é a dor do coração do pastor. Dor do meu coração. Outro dia alguém entrou no meu gabinete, eu estava com a Bíblia aberta, anotando com caneta colorida, e diz assim: puxa pastor, ainda o senhor lê a Bíblia desse jeito? Fiz um silêncio longo e disse: continuo. Ah, pastor, hoje você não precisa de mais nada disso, pastor. Você põe o dedo assim no celular, você dá para você marcar o texto já, pastor. Pastor sabe disso? Sinceramente, irmão, eu tive vontade de dizer assim: não sua mula. Claro que eu sei que isso eu posso fazer, mas irmãos, nada substitui a leitura da palavra de Deus. Nada substitui um texto marcado que me lembra do amor que eu tenho pelo meu Deus. Porque esse é o livro do Deus eterno. As cisternas estão vazias, rotas, quebradas e rachadas. As cisternas que deveriam ter água e saciar a sede do mundo estão vazias, secas. Porque este povo honra a Deus com os seus lábios, mas os seus corações estão longe do Senhor. O que está nos faltando é conhecimento de Deus. É conhecimento de Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Será? Dias atrás eu pedi para alguém ficar olhando numa câmera, num sábado, quanto tempo um irmão sentado no banco ali atrás. Até eu vou pedir para tirar aquele banco ali. Aquele banco é um desespero. Jogar fora, pôr fogo nele. O crente tem que estar aqui de pé, sair correndo para o que tem que fazer. E tu vai, sentou, já começa, deixa para lá. E aí alguém disse assim: pastor, dá uma olhadinha. Você acredita que alguém conseguiu ficar na internet, num sábado, esperando os seus filhos saírem do compromisso, 1h e 45 minutos sem parar, vendo o seu celular? Eu me lembro dos fundadores desta igreja, que chegavam 1 hora antes para cultuar a Deus, apanhavam as suas Bíblias e de joelhos liam as Escrituras Sagradas. Ganhavam 2 bolachas à maisena e um copinho plástico de chá, depois de terem andado 1h30 amassando barro. Esta foi a fé dos fundadores. Hoje, nós estamos interessados em passear pelo mundo com os nossos dedos velozes, enquanto Deus está com saudades de você. Faz tempo que Ele não te encontra. Faz tempo que você não encontra com Ele. Deus está com saudades de você. O Espírito Santo de Deus está com saudades de você. E por favor, não confunda. Não diga no íntimo do teu ser que você está aqui cultuando a Deus e que Deus vê o seu coração e que você precisa só disto. Não, nós precisamos muito mais do que isto. Eu quero, entre Marta e Maria, ficar com a melhor parte. Eu quero ficar aos pés de Jesus Cristo e dizer a Ele uma vez mais: Senhor, fale comigo, porque enquanto o Senhor fala comigo, meu coração arde.
a minha vida toma significado absoluto. A minha vida é tocada por Ti. Como nós estamos precisando voltar ao nosso primeiro amor, igreja, de maneira desesperada. E num tempo como este, entendermos que eu preciso dizer: Deus, enche as minhas cisternas. E Deus vai dizer: volte às minhas escrituras. Deixa eu falar ao teu coração. Deixa meu Espírito Santo sussurrar as palavras que eu tenho a te dizer, porque as minhas palavras são espírito e vida para vocês. A cisterna será sempre cheia e transbordante, porque eu vou falar com o meu povo. E é isso que Deus está fazendo. Mas por favor, não imagine que Deus está te suplicando. Não, Deus não precisa suplicar para você. Ele simplesmente precisa dizer que você está vivendo uma vida errada, você está comprometendo o futuro da tua descendência, e você precisa agora, na linha do tempo da tua existência, fincar a bandeira da Bíblia e dizer: a Bíblia será o livro da minha existência. A Bíblia Sagrada será o livro da razão do meu viver, porque nela eu tenho vida e vida eterna. É de volta para as Escrituras Sagradas, porque esse é o lugar que nos garante que a nossa cisterna estará sempre jorrando e jamais estarão rotas ou rachadas, secas. Vamos orar. Querido Deus, toque no coração do teu povo. É tempo de reavivamento. É tempo de buscarmos ao Senhor a tempo e fora de tempo, e anunciarmos este evangelho a tempo e fora de tempo. Pai de amor, nos livre como geração de estarmos entendendo que, pelo fato de termos muitas informações diárias através dos meios de comunicação, através das redes sociais, que nós temos conhecimento do Senhor. Ó Deus eterno, o conhecimento nos advém através da intimidade de um filho e de uma filha que abre as Escrituras Sagradas e julgam ter nas Escrituras Sagradas palavras de eternidade. Pai de amor, que o teu povo possa voltar às Escrituras. Somos provavelmente a última geração sobre a face da terra. É nesse tempo é que os homens começarão a procurar igreja segundo o seu próprio entendimento. A igreja que dá mais prazer e a igreja que exija menos de nós. A igreja com a qual nós não temos mais responsabilidade nenhuma. Não estamos vinculados, não existe rol de membros, simplesmente somos participantes. Entramos, saímos, adoramos, ouvimos a tua palavra e simplesmente isso nos basta. Não, Senhor, nós não somos esse povo. É aos teus pés que nós queremos estar. Entre Marta e Maria, nós escolhemos estar aos teus pés, Senhor Deus. Como João, nós decidimos reclinar a nossa cabeça no teu peito, Jesus. Porque uma palavra que temos do Senhor para o nosso coração nos adverte, enche a nossa vida de temor e nos abençoa. Pai de amor, que sejamos o povo da Bíblia, o povo de Deus. Que sejamos o povo que tenha sede e fome da tua palavra. O povo que busque e busca de maneira sistemática a tua palavra, para por ela viver, ó Deus. Pai de amor, para nós que somos pastores, nos ajude, ó Deus, porque muitas vezes a nossa agenda está tão cheia, e quando chegam as emergências, temos tempo para tudo, menos para Deus. E aí, os púlpitos ficam vazios, porque as nossas cisternas estão vazias. Não temos o que dar, porque estamos vazios. Nos ajude, ó Deus, a jamais desprezarmos a parte melhor do ministério,
quer ter comunhão contigo e buscar ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Pai de amor, fale aos nossos corações essa semana. Pai de amor, coloca pequenos lembretes no coração e na vida de cada um dos teus filhos. E Pai, que possamos ler a tua palavra com prazer, com alegria. Ó Deus, não estamos falando de quantidade de versos ou de capítulos, estamos falando do prazer de se alimentar nas fontes da água da vida. Afinal, domingo que vem, ó Deus, comemoramos humanamente o dia da Bíblia, mas o dia da Bíblia tem que ser todo dia, e não somente no segundo domingo de dezembro de cada ano. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.